Nada como, gente, fazer uma culinária para alegrar aí a sua segunda-feira. E hoje a gente recebe aqui a Thaís mais uma vez. Thaís Moreno, Oi! bem-vinda novamente. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, bom estar de volta. Eba, gostoso, né, Tá? Nessa Super. segundona, você vai ensinar pra gente uma receitinha super fácil, que é uma Sim. torta rápida de frango. Gente, é uma receita que todo mundo precisa saber, Com certeza. não é? Com certeza. Sair um pouquinho daquela rotina de torta de liquidificador, que não é ótima, é maravilhosa também, mas de vez em quando fazer alguma coisa diferente dá super bem. É, e até também, por exemplo, você vai receber uma visita, meu liquidificador quebrou. Aconteceu alguma Exato. coisa. E agora, como é que eu vou fazer? Pra onde que eu vou? Calma, calma que hoje a gente vai ensinar Tem você. jeito e são poucos ingredientes, tem tudo em casa. Eu tô vendo aqui pouquíssimos ingredientes, Pouquíssimos gente. ingredientes. Vamos então pegar aí a caneta, papel, pra gente anotar essa torta rapidinha aí pra você aprender de frango ou dar aquela fotinha, aquele printzinho na tela. Pode colocar pra gente. Ó, você vai precisar de 155 gramas de manteiga, 187 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal, 40 ml de água gelada e o peito de frango cozido e desfiado. Tá? Gente, é só isso mesmo. Não tá errado, não. Pode ficar tranquilo que é isso mesmo. Vai dar tudo certo, né, Vai Tá? dar bom. Vai dar muito bom. Então vamos Então lá. vamos lá. Certo. Já tenho o meu bowl aqui separado, coloquei minha luva porque a gente hoje vai colocar literalmente a mão na A massa, mão da hein? massa. Eu vi que sua unha tá linda, então não pode Pois estragar. é. Então, ó, a gente vai colocar aqui então a farinha de trigo, tá bom? Deve ser um desafio pra quem trabalha na cozinha ficar com a unha bonita, né, Thaís? Super, super. Eu imagino. É igual dona de casa, né? Você vai usar a Nossa, faca, vai fazer alguma Fez hoje, coisa. amanhã vai lavar uma louça, já acabou. Exatamente. Entendi. Aqui a gente tem manteiga, olha, dá uma olhadinha aqui nessa manteiga. Aqui ela já tá um pouquinho mais mole, mas a gente vai usar ela de ponto pomada Tá. pra ponto mais durinho, tá bom? A gente vai colocar aqui na massa. Ela tem que estar geladinha, é isso? Isso, mais pra geladinha Tá. nesse caso. Isso muda alguma coisa na questão de gosto, de textura da Textura. massa? Muda na questão de textura, porque aqui a gente vai precisar fazer uma farofinha. Então, se eu tenho a manteiga, ela mais durinha, o que acontece? Eu vou manipular menos. Então, o tempo de geladeira depois de descanso vai ser menor. Então, por exemplo, é só por conta disso, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou misturar com a pontinha dos dedos. Eu não vou ficar mexendo aqui na massa ao ponto de sovar ela, porque eu não quero desenvolver o glúten da farinha, tá? É uma questão de terapia, você vai apertando aqui, vai fazendo uma farofinha. Isso, só com a pontinha dos dedos. Uma pergunta, assim, pra vocês, você que já estuda bastante. Quando o pessoal fala assim, para não desenvolver o glúten, isso quer dizer que essa massa ela vai ter um teor menor de glúten ou é indiferente? É só mesmo para não ficar, por exemplo, mais dura? O que seria isso? É indiferente. O glúten, quando a gente desenvolve, é porque a gente quer uma massa mais elástica. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma massa de pão, quando eu vou fazer uma massa de brioche, donuts, por exemplo, eu preciso de uma massa mais fofinha, mais elástica, aquele famoso ponto de véu. Tá. Então, nesse caso, eu preciso desenvolver o glúten. Desenvolvendo ele ou não, ele tá aqui na massa. Então essa acho que é uma dica legal, gente, dá? Porque até uma coisa que Isso. eu tinha dúvida, porque a gente sempre ouve muito falar aqui no programa. Sim. E aí eu falei, mas será que tem a ver com a questão de ter menos glúten ou não? Então não tem Não. nada a ver. Não, é indiferente. O glúten vai Aprendemos sempre mais estar uma. ali. Que Isso. pena, porque eu achei que era Porque tem aquela massa também que o pessoal fala de fermentação natural. Isso. Que aí é uma outra coisa. Exatamente, mas aí também é questão de fermentação. Exatamente. Quanto ao glúten, a mesma Continua coisa. porque você tá usando a farinha. A farinha do mesmo jeito. Isso. Ela só vai dar uma digestão melhor, é isso? Exatamente, questão de fermentação. Entendi. Então, Dá uma olhadinha aqui, ó, outra coisa interessante, importante na verdade. Pode usar margarina nessa receita? Não. Não burla o sistema, tá? Porque a manteiga aqui, ela vai me dar mais dureza na massa. Tá. Então, aqui eu preciso. A margarina ficar mais depois. fininha. Isso. Quando você colocar depois pra assar, se você colocar a margarina, ela vai amolecer muito rápido. amolecer. Entendeu? Tá. Então, ó, presta atenção aqui, ó. Eu tenho uma farofinha, por conta da minha manteiga, ela tá um pouquinho mais mole, vai ficar uma farofinha aqui mais úmida, mas não tem problema, tá? Vou conseguir dar o ponto na massa tranquilo. Eu tenho aqui a minha água gelada, que eu vou colocando aos poucos. A água também tem que estar gelada. Tem que estar gelada pra dar liga, tá?
Se eu colocar ela quente, ou mais de morna para quente, por exemplo, aqui eu não vou conseguir dar o ponto nela, ela vai derreter a manteiga. É, porque não vai ovo, né? Geralmente é o ovo que faz essa liga, né? Isso. Ah, é uma boa massa pra quem não pode comer ovo, Com né? certeza. Então você pode colocar. É que, olha, gente, é tanta coisa que se for parar pra pensar, a gente não come nada, né? Porque Exatamente. não pode comer o leite, porque o leite tem, não pode comer o glúten, não pode comer. Ai, olha, zero é uma lactose, loucura. zero não sei o quê. Olha. Exatamente. É bem por Claro aí que é muito mesmo. mais saudável. Mas se você puder, né, escolher, a pessoa tem intolerância a tudo, aí ela escolhe uma coisa ali naquele dia, entendeu? Exatamente. Então, ó, vou tirar aqui um pouquinho, tá bom? Tá. Quando parece que a massa tá grudentinha, só que o que acontece? Quando eu tenho muita massa na mão, é isso que acontece. Ela vai grudando naquilo aqui no que já tá na mão, né? e aí vai parecendo que tá bem grudento. Então, Certo. vou tirar aqui, vou sujar a mão um pouquinho, não tem problema, que é a parte mais difícil. Finalzinho. Ó, vai ficando uns pedacinhos de manteiga na massa. Ah. Isso aqui, sabe aquela tal da massa podre que todo mundo Sim. fala? Que a partir de hoje você está proibido falar massa podre, É, tá? como é que Não chama? é mais massa podre, você vai falar bonitinho agora, pâté brisé. Pâté brisé. Isso aí. Porque a gente não é obrigada a falar errado. Exatamente. A Vai gente falar é chique, bonitinho. a gente fala em vários idiomas. Exatamente. Português, espanhol e agora francês. Pâté brisé. E aqui vai dar tipo aquela massa folhada. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vai pegar essa massa. Tá. Vou Foi colocar. bem pouquinha água, viu? Foi bem Vocês viram, pouquinha gente? água. Bem Por conta do pouquinho. ponto da manteiga. Ah, olha que importante. Isso, pelo ponto da manteiga eu usei menos água. Tá. Então, ó, seguinte. O que eu poderia fazer agora? Pegar Ah, esqueci de um detalhe. Dá pra gente Uau. colocar aqui agora. Vamos saborizar essa massa? Pra não deixar ela meio só isso aqui sem gracinha? Ó, uma pitada de sal. E aqui eu tenho mais ou menos uma colher de chá de gengibre em pó. Vai fazer Gengibre? toda a diferença, gente. Menina, agora fiquei curiosa. Não vai ficar ruim, vai ficar muito Será? boa. Então, ó, só o cheiro dela depois vocês me contam. Vamos ver, porque eu sei que o gengibre, né, tá, ele rouba bem a cena. Rouba. Mas nesse caso aqui, como ela é uma massa neutra, então vai dar super certo. Tá. Então, Dá pra usar, por exemplo, essa massa pra fazer doce também? dá. Dá. Ela é uma massa neutra, então dá. Põe o sal mesmo, ela pra fazer o doce ou não põe? Ou põe menos? Põe, porque é Põe só um uma pouquinho, pitadinha. né? É só uma Tá. pitadinha. E o sal, quando você coloca no doce, ele dá uma realçada no doce. Sabor, então, né? Dá aquele fica um tchan bem legal. Então tá. Então, o que a gente vai fazer agora? Tem um saquinho aqui. É, Sabe aquele saquinho de mercado? sei. A gente pega aquele Esse aqui saquinho. já foi, né? Já. Tá. A gente pega aqui o saquinho de mercado. O meu, ele não abre. Então, eu já trouxe um aqui que ele é grande. Tá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa massinha aqui, vai colocar Não precisa aqui. deixar ela descansar nada? Precisa. Ah, Hoje eu tá. não vou deixar, vou burlar esse sistema para Hoje a mostrar gente para vai vocês. estressar. Mas pra quem tá nos assistindo, quer fazer direitinho, quanto tempo que a Isso. gente deixa ela descansando? Em torno de 1h30, 2 horas. 1h30, 2 horas? Isso. Na geladeira? Na geladeira. Tá. Se você for colocar no congelador, deixa uma meia hora, 40 minutos. Mais rapidinho. Isso. Se tiver pressa, aí pode Isso. pôr no congelador. Tá. E aí, o que a gente vai fazer? Você vai colocar entre 2 saquinhos, vai amassar ela um pouquinho aqui, porque quanto maior ela tiver aqui, ela vai gelar mais rápido. Tá. Gelando mais rápido é menos tempo de geladeira, menos tempo de congelador. Tá. Eu vou perfeito. pular essa etapa pra Tá, gente faz de conseguir conta, terminar. Faz né? de Faz de conta que a gente já conta. deixou É, 2 horinhas ali na geladeira. exatamente. Vou pegar o meu rolo. Tem a possibilidade de você colocar farinha e aí você passar o rolo. Eu não Tá. gosto muito porque já tem farinha na massa. Você vai ficar adicionando farinha, não vai ser legal. Então, o que a gente faz? Se eu colocar entre 2 saquinhos aqui, ela não vai grudar. Aqui pode ser que grude um pouquinho porque a gente tá mexendo com uma manteiga um pouquinho mais amolecida. Então, ó, Certo. seguinte. Você tá em casa, você não tem muita habilidade com rolo. O meu aqui, ele tem um marcadorzinho aqui, mas eu nem vou seguir ele. Tá. Você vai pegar o rolo, vai dividir a massa aqui no meio, pra cima, volta pro meio, pra baixo, pro meio, pro lado e depois do meio pro outro. Com isso, você garante que você não vai ficar pegando muito as bordas. Tá. Senão vai ficar muito irregular. Então você vai pegar, quando você não tem muita prática, pra cima, pra baixo, Pra um lado dá uma e pro viradinha. outro, dá uma musiquinha. Exatamente. Ó, o Renato podia dançar nessa Não hora, é? né? Ó. É, pra cima, Então, ó. pra baixo, pro lado e pro outro. Isso.
Tinha, né? De pra frente. Tipo meu isso. Deus. Olha lá, ela já te conhece. Ela falou, te conhece. Olha lá. Isso. Ai, meu Deus, muito bom, muito bom. Então a gente vai abrindo aqui. Gente, o importante aqui não é deixar essa massa muito grossa Tá. e nem deixar essa massa muito fina. Como é uma torta de frango, o que que acontece? Se eu deixar essa massa muito fina, quando eu colocar o frango nela, pode ser que ela abre, porque o frango ele tem uma certa cremosidade, vai estar ali um pouquinho molhadinho. Tá. Então não pode. E aí eu também não posso deixar ela muito grossa, tá? Porque não perde a graça, né? É. Cadê o recheio? Não, Então tá aí certo. você vai, ó, aqui eu já tenho mais destreza, então aqui eu vou fazendo ela direitinho, tá? Tá. Mas não tem segredo também, gente. Não tem segredo. E esse saquinho, olha, ajuda muito. Super, Nossa, olha a tá facilidade, abrindo numa olha a facilidade. Olha isso. Então, Super. não tem... Não tem segredo. segredos. Ah, mas não sei manusear, não sei fazer. Não tem problema, gente. Exatamente. E quando você for passar aqui, ó, passa uniforme. Vai Dá pra ver virando. daí, gente, essa massa Dá aqui sim, grandona? Tá? Olha o tamanho dessa massa. E ela entendeu, hein? rende, viu? Ela rende. Aqui dá pra gente fazer umas 2 tortinhas. Tá. Ou se não, o que acontece? Aqui a gente vai fazer uma torta, você vai pegar outra coisa importante. Você vai pegar essa massa aqui, divide ela, pega 1/3 dela, deixa separado, porque o que a gente vai fazer? A tampinha da torta. Essa parte de cima da torta. Você não vai ficar uma quiche, né? Se você não Exatamente. tampar. Uhum. Então, ó, aqui eu já tenho uma... pontinha, tá. Já tenho aqui uma espessura boa. Tá. O que a gente vai fazer então agora? Deixa eu passar isso Você pra cá. falou que dá 2 tortinhas desse tamanho aqui. Isso, Quanto tem essa aqui? Deixa eu ver se tem aqui, marca 15 por alguma coisa. isso. Mais ou menos isso. que É você- 15 centímetros, mais ou menos, Isso. tá? Então vai dar 2 dessa daqui. Ela é pequena, tá, gente? Ó, cabe na palma da minha Isso, mão. é pequenininha. Então dá pra você fazer aqui pra um lanchinho. Dá pra 2 pessoas comerem, tá? Dá 2 super. pedaços bem generosos aqui. Vamos Dá até pra contar 4 assim. pedaços. É. Então, ó, soltei aqui na parte de cima. Vou soltar aqui agora na parte de baixo. Tá. Thaís, como que eu vou fazer para colocar essa tortinha, essa massa dentro da assadeira? Vai usar o próprio plastiquinho, tá? O que acontece? Precisa untar? Não, porque a massa é a base de manteiga. Não precisa untar. Tá. O que a gente vai fazer? Fundo removível, gente, é muito melhor se você usar fundo removível, tá? Porque na hora de tirar, você pega, por exemplo, vou pegar esse ramecan aqui, você vai colocar aqui por cima E puxar. e puxar. É tranquilinho, tá? Tá. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Se você quiser ver se a sua massa vai dar o tamanho, você pode fazer aqui também, ó. Coloca aqui, Por fora. vê que vai caber tranquilinho, Tá. tá bom? Então, eu abri aqui minha massa. Vou colocar ela aqui por cima. Ah, não tira. Eu já ia fazer Não. tudo diferente. Não tira. E aí, agora você tira aqui. Que ela já vai cair certinho, ó. Isso, A medida certinha que certíssima. precisa. E o que sobrar, você não joga fora, pelo Não. amor de Deus. Que é O a que torta que você vai usar pra fechar, é a Isso. tampinha. E sabe o que dá pra fazer? Você coloca a tampinha e aí, ó, tem uns marcadores que eu coloquei ali, um Então, eu coraçãozinho. vi dá que pra coisa fofa. Dá pra você fazer uns desenhos. Ó, aqui, ó, É você legal pode... até pra diferenciar os sabores, por Sim, exemplo. Ah, vou fazer uma de exatamente. frango, vou fazer uma de legumes, vou fazer uma de calabresa, sei lá, né? Isso. Aham. Ou você vai fazer, por exemplo, para um Dia das Mães, Dia dos Namorados, coloca ali um cortadorzinho bonitinho, com escrita, até, por Aham. exemplo, de Gente, hoje tem mãe. de cortador de Tem de quanto tudo. é jeito. Tem Tem de bigodinho, tem de coração, tem Tem. de bole. Ai, tem E tudo. sabe aqueles ejetores agora que tá super na moda? Não. Tem os ejetores Ah. agora que tá super na moda, mas para docinhos. Tá. Já experimentou você? Ai, eu já vi. Isso, você coloca lá E um negocinho, faz- tipo uma injeçãozinha. É muito legal aquilo, Exato. gente. Pra docinho ela é ótima, mas pra Aham. massa dá super certo. Também. Eu faço biscoito amanteigado com isso. Ai, que top. A propósito, Ah. dá pra fazer biscoitinho amanteigado com essa massa, Com tá? essa massa? Dá O que pra que fazer. muda? Nada? Não muda nada. Não vai mudar nada. Gente, e olha, eu vou falar. Ganhar um dinheirinho extra com essas bolachinhas dá certo. Super, Todo mundo super. gosta. Gente, é uma delícia essa massa. Mesmo sem recheio. Ou você pega essa massa, né, tá? Você pode colocar creme de avelã,
doce de leite, aí passa ela Pode. naquele açúcar. Menino, fica bom esse trem. Precisa tomar Perfeito. com café? E por ser uma massa neutra, você pode colocar raspas de laranja, raspas de limão. Então. Você pode colocar, por exemplo, cumaru, que é uma delícia. Já ouviu falar do Cumaru? cumaru? Não. Cumaru é uma baunilha que ela vem em espécie de semente, sabe? Tá. E aí, você pega, vai ralando ela. Ela é bem forte, tem que tomar cuidado com Ah. o gostinho dela, ela é bem forte. Mas, gente, é uma baunilha natural. Pensa na delícia. E o perfume que deixa é Nossa, maravilhoso. deve ser muito bom. Melhor do que aquela industrializada, né? Exatamente, dá um sabor completamente diferente. Dica: você vai pegar aqui agora, tá vendo que eu peguei aqui um papel manteiga e coloquei por cima? É. A gente vai pegar o papel manteiga, fica mais fácil para manipular. Então vai pegar o papel manteiga aqui, você vai pressionando aqui os cantinhos, tá? Pressiona, vai colocando, Com a deixando própria mão mesmo, com a gente. própria mão. Tá. Vai deixando a massa uniforme. E aí o que você vai fazer? Vai apertando aqui os cantinhos para aderir bem a massa. Tá. Gente, é um trabalho super manual e é maravilhoso. Gostou de fazer, né? Super, super. Dá pra colocar criançada pra trabalhar. Esses dias eu coloquei criançada pra trabalhar. Ah, é? Ah, é bom. Tem que ensinar, gente. Foi Não deixa ótimo. Ah, a menina tem 15 anos, não sabe fazer um arroz. O menino tem 14 anos, não sabe fritar um ovo. Gente, por favor, vamos ensinar, né? Justamente. Nossos filhos. Porque a gente quer que eles evoluam, que eles Justamente. vão ser independentes. Tem que aprender, ensinar É aí. nesse nível. E aí, o que acontece aqui agora, a gente vai colocar pra assar. Tá. Só que antes de colocar pra assar, aqui eu coloquei Eu coloquei essa folha aqui pra gente nivelar, certo? Tá. Depois eu tiro aqui a folha. Cadê? Pega um garfinho pra mim, por favor, Bárbara. Ó. Você vai pegar um garfinho, Depois que você já nivelou. nivelou, bonitinho. pega um garfinho. Olha só o que você vai fazer. Você vai fazer furinhos aqui na massa, ó, na base dela. Se você não fizer esses furinhos, o que acontece? A sua massa, na hora que ela assar, ela vai fazer igual bolo, ela vai subir. Então, quando você faz esses furinhos aqui, você libera o arzinho que vai fazer aqui Tá. embaixo. E aí ela consegue assar uniforme, ela vai continuar baixinha aqui, tá? Não precisa ser tantos furos. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma uniformidade. Até pra isso tem que fazer direitinho, Gente, tá? até pra fazer os furinhos. É, até pra fazer furinho. Então, a gente colocou aqui, Aí fez o furinho, devolve de novo o papel devolve lá. o papelzinho por cima. E outra dica aqui também, gente, pra gente ajudar essa massa a não subir, não barrigar. O que a gente vai fazer? Feijão. Põe o pezinho. A gente vai usar o feijão pra fazer um pezinho. Exatamente pra ela não subir. Isso. Tá. E esse peso aqui não vai interferir no crescimento da minha massa, tá? Então a gente põe esse feijão aqui desse E esse jeitinho. feijão queima? Queima. Joga fora depois? Esse aqui depois descarta, você só não vai tem como usar. Ou Pra você não guarda? descartar, você guarda pra fazer as próximas tortas. Ah, e pode reutilizar Pode ele, não tem reutilizar. problema. Agora, Tá. Pra cozinhar o cozinhar, feijãozinho, não vai esquece. rolar mais. O arroz com feijão Exatamente. não vai dar. Tá. Então aqui, o que eu vou fazer? Forno? Não. Isso aqui Não? vai pra geladeira. Ah, meu Porque Deus. o quê? é. Toda vez que eu manipulo, eu tô esquentando essa manteiga. Então, o que acontece? Eu terminei a massa, enrolei ela, coloquei no plástico filme, geladeira. Tá. Tirei da geladeira, ela vai ficar um pouquinho mais durinha. Só que conforme Aqui, nesse ponto, você tem que embrulhar ela também pra Aqui pôr na não geladeira? precisa. Não, do jeitinho Não, que tá aí. Isso, do jeitinho Tá. que tá aqui, pode colocar na geladeira. Então, peguei ela, coloquei no saquinho geladeira. Tirei, manipulei, vai derreter um pouquinho Pintou. mais, então, geladeira de novo. Tá. A gente vai colocar, e aí a gente coloca aqui depois, estando aqui, geladeira outra vez. Por quê? Se do jeito que ela tá mole aqui, eu colocar ela pra assar, o que ela vai fazer? Vai desmanchar toda. Então, meu trabalho foi por água abaixo. Então, geladeira, para ela pegar a consistência, a gente endurecer essa manteiga. Endureceu a manteiga, forno. Quanto tempo? Mais ou menos uma horinha? Uns 30 minutos, 40 30 minutos na minutos. geladeira. Tá. Tá bom? Pode ir pro freezer? Não. Pode ir pro freezer. Se Uns quiser 15, acelerar. 20 minutos no freezer. Tá. Tá. Só fica de olho pra não congelar. Exatamente, não Porque ela é pode cair pequenininha. cristais de gelo. Tá. Que cair cristais de gelo, Pro ficar com congelador, água você na acha massa. melhor passar um papelzinho? Não precisa. Não tem necessidade. Não tem Tá. necessidade. Até porque ela tá com plástico, com paninho, com Papel, papel aqui manteiga, em né? cima, então Tá. vai ficar tranquilo. Então aqui, o que vai acontecer? A gente vai levar pra geladeira, depois da geladeira vai levar pro forno. Ela vai ficar no forno em torno de 40 minutos, depende aí de como tiver o seu forno, a uns 180, 200 graus, tá bom? Então aí ela vai pro forno, você vai perceber que ela vai dar uma descidinha aqui, mas é normal porque ela é a base de manteiga, vai descer um pouquinho Derreter por um conta, vai pouquinho por causa derreter do por calor. conta do óleo.
40 minutos, 40 minutinhos mais ou menos. Tá. O que vai acontecer? Você vai sentir um cheirinho maravilhoso de torta, já fica de olho, porque não é regra os 40 minutos. Dependendo da potência do seu forno, o que acontece? Ele vai assar rápido, ela vai assar rápido. 40 minutos ali, você viu que dourou aqui nas pontinhas? Você vai tirar esse papel aqui com esse feijão, vai colocar de lado, volta pro forno mais 20 minutos. Porque daí agora vai dourar a base, tá? Dourou a base, tira do forno e aí a gente coloca o frango. Então eu não posso colocar o frango na massa crua. Eu preciso colocar o frango com a massa já assada. Porque, na verdade, ele vai meio que só esquentar esse recheio, né? Porque ele já tá pronto aqui. Exatamente, você já eu temperou, coloco ele forno. você já cozinhou ele, tá? É só pra ele esquentar junto com a massa. E dar sabor um pouquinho mais pra massa. Tá. Então, aquela caldinha que tem no frango, ele vai pra massa. Perfeito. Tá? Depois disso, o que a gente vai fazer? Vai fazer a tampinha. Então, o que acontece? Eu vou deixar isso aqui na geladeira. Tá, pode colocar pra gente não perder. Vou colocar no freezer pra ser mais rápido. Pra ser mais rapidinho. Não vai dar tempo, né, de mostrar pra vocês, mas vocês aprenderam aí. Ficou bem explicadinho, Vai dar gente? tempo sim. Olha aqui, já tá pronta. Já tá pronta. Deu tempo. Faz de conta que tá bom. Então, gente, é o seguinte. Essa massa que sobrou aqui, a gente tá aqui conversando, a massa ficou aqui. Só que o que acontece? Na sua casa você não vai deixar ela assim, por tá? favor. Na sua casa você Põe vai... na geladeira de novo. Isso, o tempo que você não estiver usando, vai pra geladeira. E o que você vai fazer agora? Você vai pegar aqui, vai abrir a sua massa. Essa massa aqui que você vai abrir pra colocar no topinho, ela é um pouquinho mais fina, tá? Porque a gente vai voltar pra assar. Vai queimar a massa de baixo? Não. Esse topinho a gente coloca só depois que pus o frango, aí eu ponho o topinho. Aí vai pro forno? Isso. Ali a gente colocou agora na geladeira. Tá. Depois da geladeira, do jeito que tá ali, a gente vai pro forno. 40 minutos. 30, 40 minutos. Isso. Tirou. Feijão, tchau. Feijão, tchau, mais 20 minutos. Tá. E aí depois a gente tira do forno de novo, coloca o frango. Frango. Na torta. Tá, e aí O já frango põe a precisa tampinha, tá não? frio, porque se o frango estiver quente, ele vai soltar também Ah, a cremosidade dele, tá. vai acabar com a massa. Ixi, gente, Então o frango presta atenção precisa no tá negócio, frio. eu É vi que muita tem muitos dica. processos. Tem, é muita dica. Aham. Então você vai pegar o frango, precisa estar frio, você vai colocar ele na massa já assada. Depois que você colocar o frango, você entra com esse topinho aqui. Esse topinho vai estar cru, a massa vai estar assada. Só que por ele ser um topinho mais fino, rapidinho ele tá assado. Mas quanto tempo você deixa lá? Uns 10? 20 mais 20 minutos, minutinhos. mais ou menos. E aí você vai vendo como que tá a questão do seu forno, Tá. tá? Tem que estar douradinho. E Posso fazer essa massa um dia antes do que eu quero assar? Com certeza. Essa massa aqui fica até 3 dias, 5 dias na geladeira, 30 dias no freezer, tranquilo. Olha, 30 dias no freezer, excelente. Então, se você tem uma festa, se você tem alguma visita que vai chegar, ou se você acha que sua casa fica cheia demais o tempo todo, tem visita o tempo inteiro, casa tem gente de mãe que gosta sempre de receber, tem. né? Que a casa sempre cheia. Então, se você acha que vai ser corrido qualquer dia desses pra você, deixa a massa pronta na geladeira, meu bem. Pronto, Vai porque aí no você já... congelador. Porque aí você já... por exemplo, a massa de congelador que eu deixei, quanto tempo eu tiro antes, por exemplo, pra poder ir pro forno? Eu já Tirou, vai posso pro tirar, forno. vai. Tirou, vai E é pro 40 forno. minutos também? 40 minutos. Quanto mais gelada ela tiver, melhor. Melhor. Ela vai ter mais estrutura. Olha que dica boa, tá vendo? Olha, quando você for congelar a sua massa, vai ser bom se você congelar ela exatamente assim, ó. Primeiro que você não ocupa espaço no seu congelador, você pode colocar perfeito. várias massas empilhadas, tá? E aí, já seja tá feliz. abertinha, já tá... Super. Sofre. super. O que a gente vai fazer? Se você quiser fazer uma gracinha ali em cima da sua tortinha, pega o... Dá pra fazer com garfo também, você pega o garfo, faz uns furinhos aqui. Não fura essa massa totalmente, gente, é só uma marcaçãozinha. Pega o cortador, o que você quiser, só dá uma marcaçãozinha ali, tá tudo certo, tá bom? Então, ó, eu vou deixar essa massa aqui aberta, a gente põe ela depois no freezer novamente. Ela também, essa massa, depois que você manuseou o topo, ele vai pra geladeira antes de fechar? No caso, você pega, você pode colocar ela já em cima da sua torta. Já, não E aí precisa. vai pro congelador em cima da torta pronta. Ah. Ela vai pro congelador. Toda vez Tá. manipulou a massa, vai Tem ter que ir pra geladeira. Ou pro congelador. Manipulou, vai pra geladeira ou congelador. Tá. O topinho, outra coisa, sabe aquele douradinho que tá ali? É. Esse douradinho você vai pegar a gema, vai bater a gema com um pouquinho só de água, dá uma pincelada ali,
super ótimo. Ou se não, se for uma torta doce, você pode pegar um açúcar com canela, dar uma polvilhada, vai dar aquela Aquela caramelizada. derretida no açúcar. Já deu água na boca, né? Porque eu tô salivando. Delícia. Bom, Pois é. não tem. Bom, aí chegamos aqui ao fim, né? Sim, Então acho exato. que ficou. Todo mundo entendeu? Eu super entendi. São vários processinhos Vários aí. processos. Mas é uma torta, querendo ou não, bem prática pra você fazer. Mas tem que seguir os processos, senão Sim. não dá certo. E Não agora eu vou burla provar. etapa. Agora é minha Vamos hora. lá. Ai, que bonitinho. Olha, e essa é fit, ó. É de frango, você pode. Pois é, ó. Ó, aqui você falou uma coisa que eu queria ver se eu consigo mostrar. Que aqui, ó, por que não pode afundar na hora de marcar? Ó, aqui, ó. Exatamente. Furou o bichinho aqui, ó. Tá Exatamente. vendo? Ó Furou a a diferença torta. daqui, onde tá só colocadinho o coração. Aqui furou, tá vendo? Ó, Furou. tá? Então não coloca até o fim Exatamente. o seu furadorzinho aí. É só uma marquinha de leve. Só uma marquinha. E você pode usar e abusar, gente, da criatividade. É. Essa torta você pode fazer torta de maçã, torta de banana. goiabada, torta de banana, aquela famosa banoffee. Dá pra sair um pouquinho daquela casinha, sabe? Nossa, fazer dá torta pra de... usar até essa pra banoffee. Sabe você fazer banoffee com aquela bolacha triturada? Sim, Biscoito triturado? eu Pode sempre parar faço de assim. preguiça, hein? Vamos fazer Menina, essa torta. assim fica chique. E olha como ela fica Olha linda como ela por fica dentro. recheada. Super E ó, a recheada. massinha, gente, olha, soltinha, tá vendo? Ah, ó, ela fica, ó, dá até dó de destruir, não vamos destruir não. Mas delícia, fica muito boa. Vou tirar um pedacinho Fica. aqui pra eu provar. Tira, Peraí. isso. Tirar um pedacinho. Aí eu vou aqui no prato mesmo. Vai, Porque aqui já tá prático. vai. Enquanto ela prova, deixa eu dar um recado aqui pra você. Tava comentando, inclusive, isso agora com a Bárbara, né, Bárbara? O que você Hoje tava eu falando? vim de roupa verde. Ah, é verdade. Da outra vez eu vim aqui com uma roupa laranja, tinha os negocinhos laranja e hoje foi verde. É. E isso tem um propósito. Quando esse uniforme aqui foi o uniforme de primeiro ano do curso de confeitaria, e é aquele momento que você fica naquela, né? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu sirvo pra isso? Será que eu não sirvo? E nesse período todo, hoje me deu assim uma nostalgia muito grande fazendo essa torta. Foi uma das primeiras coisas que a gente aprendeu nas aulas. E aquela questão, a primeira torta não deu certo, a segunda não deu muito certo, mas eu vou te falar, se você desistir, você nunca vai chegar onde você quer chegar. Então, faz um favor, olha para esse avental verde hoje e lembra que eu tenho um laranja lá porque eu não desisti. Daqui a pouquinho chega a reta final e isso é pra vida, gente. Não tenha medo, se você quer fazer alguma coisa, só vai, enfia de cabeça e vai dar tudo certo. Confia, Bárbara, Agora vai vou, nessa. vamos lá, vou confiar aqui que vai tá bom demais. Se tivesse Vamos uma lá. musiquinha seria legal, hein? Será que eu vou rodar? Ai, será, gente? Olha, o gengibre tá aqui, hein? Deu Bem- pra sentir? No finzinho. Hum, Tem açafrão também? tem açafrão no frango. Pra dar aquela corzinha, não ficar só aquele negócio tudo uma cor só. Gente, massa. Olha, realmente. Maravilha. Siga os processos da massa, porque ela vai ficar divina. Dá Vai super ficar certo. incrível, porque ela tá derretendo. Isso é ótimo. E é de frango, é massa fit, você pode comer bastante. Sobe o som! Aê! Eu vou rodar, tá muito bom, tá aí! Roda comigo também! Deu certo! Ó, a primeira pode não ter dado certo, a segunda pode não ter dado certo. Eu não sei qual que é a conta dessa aqui, se é a 20ª, mas essa tá sensacional. Maravilha! Muito bom. E até daqui a pouco a gente vai pra frase. Eu quero fazer um Sim, link aqui que com o bom. que a Thaís trouxe pra gente. Mas eu quero que você passe seus contatos pra gente. Claro. E te agradecer mais uma vez. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Sempre é muito bom estar aqui. Então vamos lá para os contatos, gente. Telefone 11 9 6104 2014, tá? É o nosso WhatsApp. Entra lá no nosso Instagram comercial, que é @tamori.bolos. Vamos estar lá para te atender, fica ligadinho nas novidades. Vamos colocar umas receitinhas bem legais lá, inclusive dos biscoitinhos amanteigados. Isso. Torta vai ter também. Então, ó, fica de olho nas novidades, porque vem coisa boa. Eba! Você forma quando?
Agora no final do ano. Já falta pouquinho. Pouquíssimo. Setembro, já estamos em agosto, né? Praticamente Super. finzinho aí no meio, né? Exatamente. Muito bem. Vamos pra nossa frase do dia, que tem tudo a ver com a história da Thaís? Super. Ó lá, ó. Quando pensar em desistir, lembre-se do que lhe fez começar. A Thaís estava falando, né, que hoje ela veio com o uniforme de quando ela começou, para lembrar ela que tá chegando no fim, daqui a pouco ela vai concluir esse ciclo. E às vezes também é bom a gente lembrar daquilo que a gente passou, para dar valor àquilo que a gente tem hoje, né? Então tenha essa certeza, seja grato àquilo que você tem hoje e com certeza você só vai se dar bem nessa vida.